uma quantidade de dados de 700 milhões de letras, né? Isso a gente vai ver já já. E o pendrive, o mínimo que ele tem é 4 bilhões de letras. Passa para 8, 16, 32, 64 e vai. Então a capacidade dele é muito grande. Ele não dá erro de leitura. Se ele queimar, queimou, mas ele não dá erro de leitura, tá? Então o que acontece? O que você sobe do teclado, mouse, câmera e outras coisas para a CPU, ela processa dentro da memória, como tem que fazer, dá uma saída no monitor na hora, e por último você pode armazenar isso jogando para o pendrive, para o HD, onde ele vai fazer a leitura escrita lá para gravar o arquivo. A memória também é leitura escrita, tá? Então entrada e saída, armazenamento também, entrada e saída. E saída vai ser monitor, impressora, som e outros, tá? Então é assim que faz. Dá entrada numa informação, vai para a CPU, vai para saída, vai para RAM, vai para saída e depois vai para o armazenamento, tá? Bom, mas o que são essas informações? Como que ele conversa? Aí que tá. O nosso computador, ele vai conversar, se comunicar através de bit e byte, ok? O bit é a menor informação que você pode ter no computador, tá? Menor mesmo. Ele vai ser só através de um fio. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu estou gravando, vamos ver se ele funciona direitinho. Eu vou entrar aqui no Paint, tá? Depois eu vou entrar no bloco de notas para te mostrar. Ó, o Paint saiu na outra tela, deixa eu puxar para cá, tá? Você tem um fio. Você tem aqui um sinal elétrico e aqui um fio. Aqui eu vou fazer o fio rompido, tá? E aqui você tem, espero que pare isso que eu quero mostrar, tá? E aqui você tem uma lâmpada, tá? E aqui vai outro fio, vai para a rede elétrica, tá? Quantas informações você pode ter aqui? Aqui você só pode ter uma informação passando nesse fio. Ou ele está ligado ou desligado, tá? Então se ele está desligado é 0. Se ele está ligado é 1, tá? Então o bit é a menor informação possível de se atravessar num fio. Então eu coloco aqui, ó, 1 bit pode ser 0 ou 1. É a menor informação que você pode passar num fio. O computador, quando você vê a placa-mãe, é cheio de fiozinhos e por ali que passa. Mas só que quando você junta 8 bits, você vai formar um byte. Até a palavra maior, byte, é maior que bit, né? É a junção de 8 bits. E ele forma um número de 0 até 255. Tá? Cara, que droga. E o que isso me adianta saber de 0 até 255? Porque é o seguinte: todas as informações que você vai gravar é em código assim, vai de 0 até 255, tá? Então o que acontece? Quando você grava uma letra, é um número que você está gravando ali, tá? Um número que você está gravando 8 bits. Você está fazendo uma peça conversar com a outra. Mas isso é transparente para você, você não precisa saber disso, tá? Mas vamos ver isso em ação. Eu vou abrir o bloco de notas, se ele não estiver aberto, né? Opa! Deixa eu voltar aqui. Vou abrir o bloco de notas. Ele está aqui, ó. Coisa. Está aqui meu bloco de notas. Deixa eu voltar esse slide. Isso. E lá no meu bloco de notas de novo. Cadê ele? Está aqui. Tá. O que acontece? Eu vou dar uns enters aqui que eu vou ter que usar esse texto para te mostrar depois, tá? Aqui no texto eu vou segurar a tecla. Uma tecla que chama Alt no teclado. E no teclado numérico, que vocês já vão ver comigo, eu vou digitar o número 1 e vou soltar. Olha lá. Vamos aumentar isso aqui, essa fonte de letra que eu estou usando, para vocês verem isso direitinho. Vamos colocar bem grandona assim, tá? Olha lá, uma carinha. Não tem isso no teclado em nenhum lugar. Vamos segurar o Alt e o 2 e soltar. Uma carinha preta. Não tem isso no teclado. Vamos ver se tem outro. Ó, o 3, o 4, o 5, o 6. Ó, o 7, o 8, o 9 e o 10. O 11, o 12. Opa, saiu separado.
o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16, 17, 18 e aí vai. Então até agora tudo isso que eu digitei, eu estou mandando um byte, cada uma letra, um byte igual abaixo do computador. Isso que eu faço com o Alt e o número, eu estou passando por cima do interpretador de teclado, porque o interpretador de teclado ele ia converter só as teclas que a gente vê, né? Ele não ia colocar essas teclas que a gente não vê. Então eu estou pulando por cima dele e passando o byte diretamente para dentro do computador. Ele processou e me mostrou o que ele tem na tabela lá de caracteres dele, das letras dele, e ele me mostra aqui na tela, tá bom? Se vocês quiserem testar, podem testar. Eu já vou. Você faz assim, ó, tecla Alt mais número no teclado numérico. A gente já volta nisso daí, tá? Oh, meu número ficou minúsculo ali. Tem que ficar com o caps lock ligado. Número no teclado numérico, tá bom? Vamos voltar para nossa apresentação, então. Aí, quando você, por uma necessidade, o pessoal tinha que falar, ó, quantas letras cabem nesse programa? Os primeiros computadores, eles trabalhavam com o sistema de cartão. E cada cartão tinha uma pequena informação, tá? Aí o pessoal ia com aquela caixa de cartão, colocava na máquina leitora de cartão, eles eram furadinhos e cada um passava um número, tá? Informando alguma coisa. Isso caiu em desuso, graças a Deus, porque isso era lento demais. Um programa, às vezes, pesava 20, 30 quilos, tá? Iam milhares de cartões. E aí, quando passava de 1024, o cara falava assim, tá com 1 kilobyte. 1 kilobyte é um múltiplo de 1000, tá? É grego, tá? Em grego. Agora deu branco, não tenho certeza se é grego, eu vou confirmar para vocês, tá bom? Então, não é grego sim. E aí o que acontece? O quilo é múltiplo de 1000. Mas aí ficou meio estranho, porque é 1024, tem 24 sobrando. É brinde? Não, não é brinde, filho. Porque é o seguinte, se você pega 255 lá, ó, 0 até 255 a possibilidade, dá um valor de 256 possibilidades, porque você tem que contar o zero também. 256 mais 256 é 512. 512 mais 512 é 1024. Então ele usando 4 bits, eles conseguiam endereçar perto de 1000, fazer os endereços até 1000, entende? E por isso que 1 kilobyte tem 1024, tá? Já aí começou a apertar um pouco. Isso daí era disquete. Os caras tinham disquete, o disquete até tinha 360K, teve disquete de 128K, 120K, que é os mais antigão. Depois foi 360K, eu cheguei a pegar essa época. Depois teve outros disquetes de dupla, de dois lados, que era 720, a gente virava o lado do disquete, 720K. Até que surgiu um disquete que era 1.44 megas e outro disquete que era 1.2 megas, era 1 kilobyte vezes 1024, tá? E aí deram de quilo, virou para mega, que é múltiplo de milhão, né? Aí começaram a surgir discos magnético óptico. O que era magnético óptico? Como a cabeça de leitura e gravação tinha que ser muito pequena, extremamente pequena, a leitura conseguia fazer, mas a gravação não. A cabeça de gravação, naquela época, não conseguia fazer isso. Então eles lançaram um negócio que chamava... Era um sistema, tinha um nome esquisitinho, tá? E ele funcionava assim, era um disco parecido com um DVD, preso dentro de uma caixa, e
ali dentro daquela caixa ele gravava incríveis mesmo para a época. Era 30, 40 mega. A gente ficava impressionado com aquilo, tá? Era muito grande para a época. Ele ia com laser, amolecia uma resina com laser naquela posição onde estava, e a cabeça de escrita ia lá e escrevia ali. Tinham partículas magnéticas que se alinhavam com o campo magnético da cabeça de escrita. Então se alinhasse para um lado era 1, se alinhasse para o outro era 0. Aí o leitor conseguia ler aquela faixa pequena, mas não conseguia escrever naquela época. Então esse era o truque. Um laser passava pelo meio da cabeça e o campo magnético em volta alterava as partículas, tá? Até que surgiu, aí na década de 80, 90, surgiu o CD-ROM. CD-ROM era só de leitura, mas era incrível. A gente tinha 600 mega no CD-ROM. 600 mega, cara, era uma coisa incrível. A gente conseguia colocar música, a gente conseguia colocar um LP que tinha inteiro dentro do CD numa qualidade fantástica. Eles vinham em arquivos WAV, que eram super detalhados. Era muito melhor que o MP3 de hoje, tá? Também ela ficava enorme, dava para umas 15 músicas dentro de um CD e olha lá. Até que as máquinas foram evoluindo e o pessoal começou a gravar CD. Peguei uma febre de CD aqui em São Paulo de gravação, eu ganhei dinheiro com isso, o pessoal todo ganhava dinheiro com isso. Não era lá grandes coisas, mas a gente conseguia fazer a cópia dos programas. Nossa, era show de bola. Antigamente a gente ia na casa dos caras e gravava CDzinho, com disquetinho com programa. Por exemplo, o Windows 3.1, se eu não me engano, era 12 disquetes. Então a gente ia com a mochila cheia de disquete, voltava para casa cheia de disquete, fazia aquelas coleções, assim, parecia um caixote em casa, cheio de disquete. E antes disso, pessoal, a gente usava fita cassete para gravar programa de computador, gravava por som, tá? Isso a gente que tinha computador em casa, entendeu? Então era uma zoada só isso aí. Bom, vamos continuar. O CD, ele tem 640 megas de espaço, podendo chegar a 720 megas quando você faz um overburn. Overburn é gravar acima. O CD que gravava magnético óptico era Sequest, tá? O nome dele, lembrei agora. Era um disco Sequest, horroroso aquilo. Parecia que você estava... Não sei se vocês já pegaram na mão. Vocês devem ter aí exemplos na rua, né? Você pega aquela caixinha do CD, era daquele tamanho o Sequest. E aí você tinha um negócio no computador que você tinha que enfiar aquela caixa inteira para dentro. Aí ele abriu, tinha uma abertura que entrava a cabeça lá dentro para ler e gravar. Era fantástico, a gente não tinha nada, já quebrava um galho do caralho. Aí surgiram o DVD. Quando surgiu o DVD, a gente ficou louco. Mas não tinha gravador ainda no Brasil. Gravador era uma fortuna. Era tipo assim, logo que lançou, saía lá na faixa dos 20 mil reais um gravador de DVD. Tá? Então tinha assim, saiu uns combos que gravava